E aí, terceiro ano, tudo em ordem? E aí, como é que estão olhando a questão política? Não se esqueçam que hoje eu estava ouvindo, mas ainda não entrei em detalhes não, depois a gente pode até ver isso. Os Estados Unidos e a China tá tendo aí um conflito, vamos procurar saber isso aí, tá? Não se esqueçam não. Eu vou passar as atividades também, quero deixar isso aí para vocês, tudo a respeito dessa parte do Renascimento, da Idade Moderna, tá? Eu vou jogando questões aí para vocês e vocês também, na hora que eu terminar aqui, essa parte que hoje eu vou falar da reforma religiosa, que acontece na Europa aí, eu quero que vocês façam a página 37 a 38, tá? E depois a gente corrige. Essas reformas, chamada de reforma religiosa, vocês sabem, o ponto máximo vai ser então na Alemanha, né? Aí com Martinho Lutero, nós temos uma reforma também no norte da Europa, com essa reforma protestante que foi com João Calvino, e depois nós temos aí na Inglaterra também a Igreja Anglicana, né? Que é essa reforma protestante da Inglaterra. Tudo coisa que vocês conhecem. Por que que acontece então o chamado protestantismo? É um protesto contra o quê? Contra a Igreja Católica Apostólica Romana, em detrimento do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Tudo aquilo que nós temos consciência de que acaba sendo um absurdo, né? O que a Igreja Católica acabava fazendo. Então, acaba tendo crises internas dentro da própria igreja, porque o povo começa a não aceitar. Porque a Igreja Católica, ela coloca alguns dogmas, no caso, a quebra do celibato. Olha aí, ó. Esses elementos que acabam contribuindo para essas crises internas da igreja foi a quebra do celibato. Muitos clérigos romperam com o voto do celibato, que impediu o casamento para os membros da igreja. Outro, enriquecimento. O alto clero ostentava muito luxo, enquanto membros do baixo clero viviam em extrema pobreza. Cobrança pelos sacramentos. Rituais básicos da igreja, como batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, confissão, ordem de extremunção, eram realizados mediante de cobrança de altas taxas. E a pior que eu vejo é a venda de indulgências, absolvição dos pecados mediante pagamento feito à igreja. E isso acaba, então, trazendo um problema muito grande. E aí, então, um monge e sacerdote católico, na igreja lá de Wittenberg, que é a atual Alemanha, Martinho Lutero, ele acaba iniciando umas pregações e reflexões contrárias à ordem da Igreja Católica. Depois, se vocês quiserem, vocês olhem aí um pouco da biografia dele. No caso, a venda de indulgências e a questão de salvação da alma foram os embates que acaba Lutero tendo com a igreja. Porque ele acreditava que o quê? Que essa salvação era por meio da fé. Por meio da fé, da realização de obras e da graça divina. Já a Igreja Católica, o que ela falava? A salvação da alma ocorreria com a prática de obras de caridade, oração, jejum, peregrinação, além de participação dos sacramentos, os quais garantiam que, após a morte, as almas dos fiéis fossem encaminhadas ao céu, ao inferno e ao purgatório. Que essa do purgatório até eu já falei para vocês quando acaba acontecendo. E aí, é claro, o que vai acontecer com ele? Vai ser perseguido. Quando ele começa a fazer isso, aí ele escreve, do ponto de vista político, Lutero criticava a necessidade de o rei obter reconhecimento da Igreja Católica para que fosse coroado. E esse posicionamento dele faz o quê? Acabou levando a obter um apoio dos nobres da Alemanha. Porque os nobres não concordavam com os tributos cobrados da igreja e acabam apoiando, então, as pregações de Lutero.
E aí, movido pelas insatisfações com a igreja e com a venda de indulgência, Lutero acaba redigindo chamadas 95 teses, pregando-os na porta da Catedral de Wittenberg, em outubro de 1517. A fim de punir Lutero, então, o Papa Leão X redigiu um decreto que decretava, nesse decreto, então, ele diz, considerava heréticas as propostas do monge, além de obrigá-lo a retirar sob pena de receber excomunhão. Lutero, claro, não vai aceitar isso de jeito nenhum, ele recusa e acaba queimando essa bula. Esse ato de protesto é considerado o marco do protestantismo. Condenado em 1521, Lutero buscou refúgio entre os nobres da Saxônia, enquanto estava protegido pelos nobres que apoiavam a diminuição do poder da Igreja Católica. Ele organizou as bases da nova doutrina cristã, a luterana, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, aboliu a confissão, o celibato, o culto dos santos e as imagens, e passou a organizar cultos religiosos que atraíam cada vez mais fiéis. Isso aí, então, foi um marco para a chamada, então, Igreja Protestante, que hoje é uma vertente da chamada Igreja Evangélica que a gente conhece. E aí também nós temos dentro desse embate aí Calvino. Essa reforma aí de Calvino foi uma reforma protestante que teve maior influência na Europa, né, no norte da Europa. Diante do cenário na França, que o protestantismo viu nascer seus maiores pensadores. Aí tem então Calvino. Ele foi aluno da Universidade de Paris, estudou Direito, Línguas e Teologia. Aí ele acaba se convertendo ao protestantismo, ele foi perseguido e acabou então mudando-se para Genebra, na Suíça, em 1536. E ele acaba publicando então a Instituição Religiosa Cristã, obra na qual sistematizou suas ideias. Calvino acaba encontrando lá um ambiente que era favorável para desenvolver todas essas suas ideias e organizar a sua igreja. Ele acreditava que somente um modo de vida disciplinado, que não desse margem a práticas pecaminosas, levaria ao reino dos céus. Ele acaba sendo radical nessas questões, a respeito até de sexo. Depois vocês olham aí, no livro de vocês, falam tanto que ele age dessa maneira. Ele, então, os calvinistas defendiam somente as pessoas de caráter irrepreensível seriam escolhidas por Deus para ir para o céu. Para isso, o indivíduo deveria desenvolver suas potencialidades no trabalho. Prestem atenção. Desenvolver suas potencialidades no trabalho de maneira honesta e com empenho. Por isso é que é interessante aqui, a hora que eu for ler isso aqui no finalzinho, de Calvino, vocês vão ver por que ele é considerado, então, que era uma doutrina que estimulava o capitalismo. Porque justamente por isso, desenvolver suas potencialidades no trabalho. E aí eu vou ler o restante para vocês verem. Essas potencialidades eram vistas como uma vocação especial conferida por Deus aos indivíduos. A riqueza obtida pelo desenvolvimento de uma vocação significava o quê? Uma recompensa divina. Então é tipo aqui, você está plantando, agora Deus vai te honrar diante daquilo. E aí o calvinismo, ele é visto como uma doutrina que estimulou o desenvolvimento do capitalismo, na medida em que valorizava o trabalho, as ideias meritocráticas e o lucro. Sendo que o lucro, da maneira que era um pecado para a Igreja Católica, mas aquele lucro que é obtido com usura, né? Que é cobrado o juro, que a Igreja Católica, não aceita de jeito nenhum. E foi a partir disso que a Igreja tinha que excomungar a pessoa que usava essa prática da usura,
E eles, então, a Igreja Católica acaba perdendo membros e acaba perdendo muito do poder aquisitivo. E aqui, então, vocês podem ver que Calvino ele tem uma mudança, uma visão mudança em relação a isso aí. E aí, então, nós vamos agora para o anglicanismo. Essa parte aqui eu vou ler porque ela é pequena e olha como que acontece. Essa reforma protestante da Inglaterra, diferentemente do que ocorre em outros reinos, decorreu de uma decisão monárquica voltada pela necessidade de Henrique VIII. Olha que coisa interessante em relação a isso aí. A política ela é muito doida. Com isso, com as interferências que tem, né? O rei, Henrique III, que era rei da dinastia de Tudor, ele pede que anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, porque ele queria casar com Ana Bolena. Você já deve ter visto isso em filme, e já deve ter ouvido isso também, né? Esse relato em outras aulas de história. E aí o que acontece? O Papa então rejeita esse pedido de anulação do casamento dele. E a apostila de vocês fala assim, ó: ao ter seu pedido rejeitado pelo Papa Clemente VII, Henrique VIII não acatou a ordem do Papa e acaba se casando com Ana Bolena. Como consequência, o rei inglês foi excomungado, claro. Se ele faz alguma coisa que é contra o poder. E a Igreja Católica Apostólica, ela, até hoje, vocês sabem que para você conseguir uma anulação de um casamento, tem que ter autorização. O bispo, que é regional, ele tem que mandar uma carta para o Vaticano para ser aprovado pelo Papa, para depois a pessoa conseguir anular casamento. Você imagina isso hoje no século XXI, imagina nessa época. Então, isso aí é óbvio que ele não ia aceitar. Continuando. Como consequência, o rei inglês foi excomungado, mas confiscou e distribuiu os bens e as terras da Igreja Católica à nobreza. Claro, ele ficou com raiva, não havia aquilo. Foi excomungado e falou, então agora eu vou pegar as terras e vou distribuir. Por meio do ato de supremacia de 1534. Henrique VIII consolidou o rompimento com a Igreja de Roma e criou uma igreja oficial do Estado britânico, que é a chamada o quê? Igreja Anglicana, que foi subordinada ao poder do rei. A exemplo disso, seu arcebispo era sempre escolhido pelo monarca que estivesse no trono daquele período. Portanto, esse anglicanismo possibilitou o fortalecimento o quê? Do poder absoluto do rei. Por isso que acaba tendo esse absolutismo inglês. Se analisados juntos, o calvinismo e o anglicanismo sintetizam o fundamento da Europa moderna. O primeiro por expressar na região alguns aspectos do espírito capitalista que surgia e que se espalhava pela Europa. O segundo por revelar alguns princípios do poder absoluto, que se tornaria a expressão mais acabada do chamado Estado moderno. Então, é uma coisa muito tranquila. E depois nós vamos, então, vocês podem ver que esse Estado moderno ele vai acabando se fortalecendo, né? Ele vai se tornando forte, a igreja vai perdendo o poder e o Estado se tornando forte na figura do rei, e um rei o quê? Absoluto. E aí, então, essa burguesia acaba tendo uma aliança, né? Acaba se aliançando a essa monarquia e acaba formando esse poder que a gente vai conhecer nas aulas seguintes e que é muito fácil, porque vai falar desse poder dessas monarquias nacionais do Estado absolutista, porque agora a igreja perde, tem o protestantismo, esses homens que muitos deles haviam sido excomungados, hoje eles têm poder aquisitivo, apoiam o rei e, em contrapartida, o rei
também os apoiam, principalmente com essas mudanças aí de comportamento da igreja, com essas reformas que há, que no caso a de Calvino, a de Lutero e o anglicanismo. Fácil, né? Dá para a gente entender, por isso que eu sempre falo para vocês que a história, ela é o quê? Ela é lógica. Então você está vendo que a igreja está perdendo o poder e agora, porque o rei era uma figura decorativa, ele agora já não passa a ser uma figura decorativa, porque os estados vão se fortalecendo, automaticamente a figura do rei, ela vai acontecendo com mais força e acaba tomando aí um grande poder. E esses reis se tornam absoluto, que depois, com tudo isso que está acontecendo, vai haver um pouco mais adiante no chamado história moderna, o que? Já então, que a briga contra esse absolutismo monárquico, né? E aí tudo fica muito, muito bacana de estudar. Se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer dúvida, tem aí o grupo. Eu não tenho entrado muito em grupo nenhum, porque nós estamos trabalhando muito. Eu voltei a trabalhar e, como vocês sabem que eu sou da Secretaria da Fazenda, precisa de muita arrecadação devido ao que o Estado, né, como o mundo inteiro está passando. Com tantas coisas que ficaram fechadas durante muito tempo, tem que haver uma arrecadação de impostos para que então possa o Estado pagar o funcionalismo, fazer, né, acontecer isso. Então eu tenho trabalhado muito e por isso que eu não entro, não me comunico, até em redes sociais, como vocês sabem, eu não tenho, mas nem em WhatsApp. Mas não é por isso que vocês não possam me ligar. Tem aí, vocês já viram, tem o meu número aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem ou precisarem, pode me ligar ou manda uma mensagem no grupo, que aí alguém vê, a coordenação ou um outro professor, me avisa e eu falo com vocês, tá? Um grande abraço, estou morrendo de saudade, tá?